Tá, eu sei. Você deve estar estranhando esse título do vídeo, porque atualmente, com a popularização do tema das inteligências artificiais, muitas pessoas foram condicionadas a acreditar que no futuro as IAs serão um problema para a humanidade e que podem até causar a extinção dos seres humanos. Mas neste vídeo eu quero te mostrar uma outra perspectiva e mostrar que na verdade o futuro pode ser justamente o contrário do que a maioria fala, onde as IAs podem ter um papel muito mais importante e podem ajudar ou até salvar literalmente a humanidade em diferentes situações. Bom, obviamente eu não tenho como prever o futuro, tudo ainda é muito incerto, mas existem situações e previsões que irão acontecer de forma quase que inevitável. E esses fatos podem acabar impulsionando ainda mais as IAs e ajudando a salvar efetivamente a humanidade para manter o seu padrão de vida e de qualidade. Bom, eu sei que no futuro vão existir situações problemáticas por causa das IAs, como a questão do desemprego em alguns setores, a dependência humana cada vez maior com as IAs e a tecnologia, o problema de desinformação e vários outros que podem existir no futuro. Mas se você quer uma explicação mais detalhada sobre isso, veja meu outro vídeo, no qual eu explico melhor todos esses problemas mais distópicos que uma IA pode causar. Mas a gente não pode ignorar os benefícios que as IAs trazem e que vão trazer ainda mais para a humanidade, e que na minha humilde opinião vão compensar totalmente os malefícios que são descritos pelas pessoas. Tá, mas chega de papo, vamos listar os motivos pelo qual as inteligências artificiais e os robôs podem salvar a humanidade na minha humilde opinião. Bom, o primeiro motivo é apenas uma constatação de que as inteligências artificiais vão dar mais produtividade aos seres humanos como nunca antes aconteceu na história. E isso já está acontecendo hoje com ferramentas como o ChatGPT e vários outros sites e programas que auxiliam no grande produtividade. Mas a inteligência artificial é algo tão impressionante e sua evolução acontece tão rápido que, além de trazer mais produtividade, baratear os custos e ajudar os humanos em diversas tarefas, as IAs podem também, literalmente, salvar a vida das pessoas. Bom, isso porque as IAs são pensadas para melhorar e otimizar situações em diferentes cenários, como em situações do dia a dia, como no trânsito, por exemplo, com carros autônomos para evitar acidentes nas estradas, em situações de caos, em catástrofes naturais ou crises, onde ela pode se comportar como uma ferramenta racional que te auxilia em momentos conturbados, e também em situações onde você precisa tomar uma decisão importante, onde uma IA pode te ajudar com diversas informações e dados para você tomar a melhor decisão. Enfim, as IAs em geral vão otimizar e melhorar muitos recursos e informação para auxiliar os humanos de forma nunca antes vistas. Tá, mas você não está procurando ver algo que você já sabe, né? Agora eu quero te falar de situações onde as IAs podem ajudar ou salvar a humanidade que poucas pessoas falam sobre. Você já parou para pensar como vai ser o seu futuro ou o futuro das outras pessoas? Já parou para pensar como vai estar o mundo em questões sociais, políticas, econômicas daqui a 20, 30 ou 50 anos? Ou até além disso? Não, né? Dificilmente a gente para pensar nisso, mas em certa medida deveria, pois muitas situações e acontecimentos do dia a dia irão influenciar totalmente no futuro e a grande maioria nem percebe. Bom, eu falei tudo isso porque vocês já pararam para pensar que no futuro nós seremos cada vez mais solitários e individualistas? Bom, essa é uma daquelas percepções que algumas pessoas já vêm constatando, que no futuro tende a ser mais solitário para as pessoas. Isso pode até ser comprovado com dados, pois quando você olha para a demografia de vários países, percebe que a população não está aumentando quanto era esperado, em alguns casos está até diminuindo, onde as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, tendo famílias cada vez menores, e são inúmeros casais que não têm filhos ou não pretendem ter filhos. Só para você entender a situação, nos anos 60, no Brasil, a média era de 6 filhos por mulher. Na década de 80, 4 filhos por mulher. Nos anos 2000, foi para 2,2 e agora em 2020, 1,6. E os números só caem ano após ano. Outra questão é o número de solteiros divorciados que estão aumentando cada vez mais. Por exemplo, no Brasil, o número de casas onde possui um morador apenas está na casa dos 15%, ou 11 milhões de pessoas, onde em 2012 ficava entre 12%. Isso porque eu falei só do Brasil. Em continentes como a Ásia e a Europa, o problema da baixa natalidade está cada vez mais grave, né? Isso também olhando nos dias de hoje, porque no futuro tende a piorar muito ainda essa situação. Mas não só isso, existe toda uma nova economia que lucra com a solidão das pessoas, como por exemplo a indústria de realidade virtual, da pornografia, indústria de remédios, aplicativo de relacionamento e etc. E um outro mercado que provavelmente vai ganhar muito espaço no futuro
são as inteligências artificiais que socializam com humanos, como assistentes virtuais e chatbots que tentam emular um comportamento humano. E para as pessoas que sofrem com a solidão e outros problemas como depressão e situações parecidas, ter uma pessoa amiga para poder conversar e socializar faz a total diferença. E não tem como fugir, nós humanos somos seres sociais, precisamos de outras pessoas para não perder a sanidade, e as inteligências artificiais podem ser uma solução bem útil, já que hoje e principalmente no futuro vão existir diversas tecnologias cada vez mais precisas e especializadas, que vão fazer essa assistência e companheirismo aos humanos, e tentando tornar a vida um pouco menos triste, melancólica e solitária, como muitas pessoas pintam que será o futuro. Bom, o ideal será sempre o contato humano, mas como a solidão vai estar cada vez mais presente no futuro, as IAs podem ajudar os humanos para manter a sua sanidade de forma saudável e evitar problemas psiquiátricos ou transtornos ao cérebro. Mas uma outra consequência que a queda na taxa de natalidade vai causar em todo o mundo vai ser uma menor capacidade produtiva da sociedade em geral, ou também uma menor quantidade de jovens e adultos em idade produtiva para o mercado de trabalho. O que, traduzindo, isso irá provavelmente causar mais crises e até talvez diminuir a prosperidade e riqueza no mundo. Mas o pior nem é isso, pois com essa nova realidade, onde países do mundo estão perdendo população, os estados modernos que nós conhecemos provavelmente irão colapsar, e serviços como Previdência Social, onde precisa de jovens trabalhando para a aposentadoria dos idosos, serviço de educação, saúde e tudo aquilo que é financiado pelo Estado, provavelmente irá acabar ou ter grandes cortes, pois os governos atuais precisam de pessoas jovens trabalhando para arrecadar via impostos, o que no futuro tende a diminuir. E além disso, os países ainda vão competir entre eles para atrair o máximo de imigrantes possível, para tentar manter o orçamento equilibrado ou investir bilhões em incentivos para a população se reproduzir e tentar reverter a situação, como já é feito em países asiáticos, por exemplo. Mas essas políticas vêm se mostrando cada vez mais fracassadas na atualidade. Bom, e aonde a inteligência artificial entra nisso? Com uma menor capacidade produtiva das pessoas por causa da queda da taxa de natalidade, as IAs podem solucionar esse problema, pois diferente do que muita gente pensa, que no futuro as inteligências artificiais irão tomar os empregos das pessoas, na verdade, o mais provável é que faltarão trabalhadores humanos e as IAs irão ajudar a salvar da falência muitas empresas e governos, que irão sofrer com esse futuro distópico, onde as máquinas e as IAs irão complementar os humanos para manter a qualidade e o padrão de vida das pessoas, sem ter que passar por crises, colapsos e caos generalizado por causa da diminuição da população mundial. Então as IAs podem, por causa da baixa taxa de natalidade, desempenhar um papel importantíssimo na prosperidade e qualidade de vida dos seres humanos. Tá, mas chega desse assunto. Vamos falar de outras situações onde as IAs podem salvar a humanidade também. Bom, hoje vivemos no planeta Terra, um lugar perfeito para a vida humana, já que nós somos totalmente adaptados em milhares de anos para viver nesse ambiente. E foi aqui na Terra onde tudo que nós conhecemos aconteceu, falando de forma histórica. E como diria Carl Sagan, neste pálido ponto azul. Mas nós sabemos que nada no universo é infinito, apesar que algumas coisas até parecem ser. Mas o que eu quero dizer é que tudo uma hora acaba, e os recursos do planeta Terra também irão acabar um dia. E se a humanidade quer ter uma longevidade maior no universo, provavelmente terá que explorar o sistema solar e as galáxias, ou construir colônias fora do espaço. Bom, se você viu o filme Interestelar, você já sabe o que eu tô falando. Mas aí você pensa, o que a exploração espacial tem a ver com a inteligência artificial? E meu caro, eu te digo que eles têm tudo a ver. Pois existem tarefas e funções que as IAs desempenham que auxiliam totalmente na exploração espacial. Tarefas que sem as IAs seriam muito complexas ou impossíveis de serem feitas. Por exemplo, alguma dessas tarefas que as IAs podem desempenhar para a exploração espacial são de processamento de dados, no qual uma IA recebe toneladas de informações para analisar e auxilia os cientistas para ter melhor precisão e rapidez. As IAs podem detectar objetos em imagens como estrelas, galáxias e nebulosas, podem dar assistência aos astronautas, tanto para a parte de planejamento, quanto para tarefas de manutenção e reparo na estação espacial, no monitoramento de lixo espacial, no mapeamento de outros planetas e exoplanetas, na autonomia de sondas espaciais, e mais no futuro, com automação de rovers e naves controladas por IA. E só por curiosidade, tem uma notícia que a NASA está desenvolvendo uma inteligência artificial para poder conversar com astronautas que ficam isolados no espaço. Bom, isso é só um pouco dos setores que estão usando inteligência artificial para a exploração espacial, mas aí você me pergunta, e daí que estão sendo usado inteligência artificial no espaço, na exploração espacial? Onde que isso vai salvar a humanidade?
Então, lembra quando eu falei que os recursos da Terra são finitos e que um dia eles podem acabar? Ou até mesmo se de alguma forma a Terra ficar inabitável para os seres humanos, seja pelo aquecimento global, guerra nuclear, queda de meteoro. Bom, tem muitas formas de destruir a Terra, né? E com as inteligências artificiais, elas podem ser essa tecnologia que faltava para nós conquistarmos o cosmo. Pois, eu não sei se vocês sabem, mas o espaço é grande e complexo pra caramba. Pra ter uma noção, o planeta mais próximo que pode ser habitado é Marte, onde demoraria cerca de 9 meses para chegar nesse planeta com a nossa tecnologia atual. E não só isso, você teria que esperar os planetas ficarem mais próximo possível, e isso só acontece de 2 em 2 anos. E assim, esse planeta até que dá pra mandar astronautas em uma missão, mas muito provavelmente esses astronautas fariam uma viagem só de ida, já que a logística para ficar em um planeta inóspito ou ficar vários meses e anos no espaço provavelmente mataria toda a tripulação de astronautas. E sem falar que também, para um astronauta poder pisar em um planeta, toda uma infraestrutura já precisa estar criada para essas missões. E como falado antes, duram muito tempo e demandam muitos recursos. Então, é aí que as inteligências artificiais entram, pois alguma infraestrutura precisa ser criada para os humanos conseguirem colonizar o planeta. E esse trabalho terá que ser terceirizado para os robôs e inteligência artificial. São eles que vão explorar os planetas primeiro. Isso já pode ser observado hoje em dia, onde existem robôs ou rovers andando e coletando dados em Marte, antes de nós humanos estarmos pisando no planeta vermelho. E você pode até dizer que esses rovers não têm inteligência artificial propriamente dito, o que na verdade não é exatamente verdade, pois rovers como que estão em Marte possuem um sistema de navegação autônoma que permite seguir trajetórias determinadas, onde conseguem desviar de crateras, rochas e outros obstáculos, evitando que o equipamento seja prejudicado. Então, se hoje nós já estamos vendo um pouco dessa realidade, onde IAs e robôs auxiliam na conquista de novos planetas, como em Marte, no futuro isso vai estar cada vez mais usual e comum, pois quanto mais longe for um planeta que os humanos forem explorar, mais autonomia e tecnologia as IAs vão precisar ter para conseguir desempenhar as missões necessárias para os humanos colonizarem este novo mundo. Então, se no futuro acharmos um planeta habitável, quase igual à Terra, no qual conseguirmos ir até lá, as inteligências artificiais serão imprescindíveis para pisar neste local primeiro, para aí sim os humanos poderem colonizar e logo salvar a humanidade, pois quanto mais planetas a humanidade estiver espalhada, menos chance ela vai ter de ser extinta. E o último motivo? Bom, esse não é um motivo para salvar a humanidade, na verdade. É, digamos, pensando mais no legado que a humanidade vai deixar. Pois pensa comigo, nós humanos sempre tentamos criar uma espécie de cópia nossa artificial, como são as próprias inteligências artificiais, mas apesar de estarmos cada vez mais parecidos, em alguns casos até melhor, tem uma coisa que humanos e inteligência artificial possuem que é muito diferente, que é a nossa mortalidade. Pois bem, nós humanos somos seres mortais que vivemos ali no máximo até os 100 anos de idade, e já as inteligências artificiais podem praticamente ser eternas. Isso se ela tiver os meios de se manter ativa e conectada. Mas aí você pode até dizer que se uma OpenAI decidir desligar o servidor, o ChatGPT morre imediatamente. Bom, isso é verdade, mas eu tô olhando mais para o futuro, onde vão existir IAs autônomas e com singularidade, onde elas vão ser indivíduos próprios, sem uma empresa ou governo por trás. E dessa forma, se ela conseguir recursos necessários para se manter, ela será imortal. Bom, eu tô falando isso porque a singularidade de uma IA não é necessariamente algo ruim, pois talvez no futuro daqui a milhões e milhões de anos, quando os humanos já estiverem praticamente extintos, ou não serem mais aquilo que nós conhecemos, né? As IAs autônomas provavelmente ainda estarão por aí, espalhadas pelo universo, sendo talvez o mais próximo de humano que nós teremos nesse futuro longínquo. E elas vão ser basicamente nosso legado, a nossa extensão da humanidade eterna, e que provavelmente vai conseguir conquistar boa parte do universo, coisa que é impossível para nós humanos. Bom, essa é a esperança que pelo menos eu tenho, caso a humanidade seja extinta no futuro. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.